Casan faz investimento em maquinários e equipamentos que irá beneficiar atendimento em diversos municípios catarinenses. Apesar da pandemia do coronavírus, desempenho da indústria nacional é positiva para especialistas. Valor em crédito do BRDE para os setores de comércio e serviços cresce 120% no estado. Mais testes da vacina Coronavac são realizados e resultados continuam sendo bons. A SIC abre agenda de capacitação para 2021. E ainda, resiliência e empatia. Hoje você vai descobrir por que essas duas virtudes são tão importantes durante o período da pandemia. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira, 12 de janeiro de 2021. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. A Casan fez um pesado investimento em maquinários e equipamentos. A ação irá beneficiar atendimento em diversos municípios catarinenses. O governador Carlos Moisés entregou mais um lote de máquinas que tornarão mais ágeis e eficientes as ações de saneamento nos municípios. São 14 retroescavadeiras que complementam um conjunto de 33 equipamentos adquiridos em processo licitatório para agências e superintendências da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan. Com um investimento total de R$ 7.390.000, é a maior compra já realizada pela divisão de transporte da empresa. A aquisição representa economia de quase R$ 2 milhões ao ano em contratos de locação. A Casan é uma empresa que tem apresentado melhoria nos seus resultados, tanto nos números, no seu balanço, uma empresa que está superavitária, quanto também na qualidade do serviço que ela entrega. Então os equipamentos vêm a contribuir em cada região que a Casan se faz representar para a melhoria da qualidade, tanto do saneamento básico desses municípios, quanto também da entrega de água de qualidade e quantidade para cada município parceiro que tem os seus contratos de programa com a Casan. Neste terceiro lote, o maquinário pesado contempla os municípios de Balneário Pissarras, Barra Velha, Canoinhas, Catanduvas, Chapecó, Dionísio Cerqueira, Forquilinha, Maravilha, São Joaquim, São José, São Miguel do Oeste e Ceará. No ano passado, 7 mini-escavadeiras e outras 12 retroescavadeiras foram entregues a outras 19 cidades. Quando a gente assumiu há 2 anos, a gente veio fazendo uma revisão de contratos de várias coisas na Casan, de empresas terceirizadas, pessoal, limpeza. E essas retroescavadeiras hoje, elas vêm também com uma economia. A gente tinha aluguel de equipamentos, onde representava mais ou menos 2 milhões ao ano, né, que a gente tem nessa economia. E perguntando às prefeituras, conversando com os prefeitos, qual era a maior demanda que eles tinham hoje de interesse na Casan, a gente também usava bastante equipamentos das prefeituras. Então essas retros hoje, elas vêm também dar uma folga à prefeitura, ajudar também as prefeituras, e a Casan com o pessoal próprio, os funcionários próprios, também consegue então hoje atender melhor as prefeituras no interior do estado. Um investimento que para a presidente da companhia deixará o atendimento mais ágil e seguro à população. Hoje a gente vem com os próprios funcionários já com equipamentos próprios, então qualquer demanda, um vazamento ou até uma realocação de rede, melhoria de rede, os funcionários estão mais rápidos, mais ágeis para atender, porque hoje a gente tem esses equipamentos próprios. Os equipamentos foram muito pensados, a licitação, a gente procurou os melhores equipamentos de mercado, então são equipamentos realmente que hoje podem ser considerados os melhores do estado. A intenção é continuar investindo na Casan para que mais municípios sejam alcançados. Não param por aí. Hoje a gente até, na semana passada, lançou, esse ano está no ano do nosso 50, né, o nosso número 50, aniversário, 50 anos da Casan. Então a gente vem com novos investimentos. Esse ano vai ser um ano bem diferente, a gente vai anunciar várias coisas. Semana passada já anunciamos um novo site, onde as pessoas têm mais acesso à empresa e a gente quer realmente procurar estar mais próximo da população catarinense. Os prefeitos, principalmente dos menores municípios, estavam satisfeitos. A gente agradece a Casan, nós tivemos um contrato de programa assinado com a empresa, onde
tem um trabalho prestado ao município. Então a importância é a agilidade nos serviços, dando maior comodidade aos serviços na agilidade, onde temos grandes equipamentos, renovação de frota é importante para um serviço de excelência. E a Casan, sendo uma empresa que preza pela excelência, pelo trabalho, então nada melhor do que ter maquinário novo, né, trazendo lá grande agilidade aos grandes trabalhos feitos pela Casan. É muito importante esse trabalho que a Casan vem fazendo no estado de Santa Catarina. E para nós da Maravilha, para você ter uma ideia, Maravilha, a agência da Casan em Maravilha, ela não possui ainda este equipamento. Então ele vai ser de uma grande utilidade para agilizar os trabalhos de atendimento à população do nosso município. Apesar da crise provocada pelo coronavírus, o desempenho da indústria nacional está sendo positiva, pelo menos na visão de alguns especialistas. O resultado foi positivo e a indústria comemora. É dela que vem boa parte da geração de empregos. E o crescimento foi expressivo em um ano atípico, 1,2%, segundo dados do IBGE. A queda na produção industrial registrada em março e abril do ano passado pode ter contribuído para o resultado satisfatório, que deve continuar em alta com o passar dos meses deste ano. Porém, mesmo com o desempenho positivo recente, a produção industrial ainda se encontra 13,9% abaixo do nível recorde e não deve atingir os índices registrados em 2011. É um número positivo, estava em linha com as expectativas. E o que explica esse crescimento? A maior parte da explicação para ele é que a queda foi muito brusca. Entre março e abril, a produção industrial caiu 27%. Teve uma recuperação grande em maio, junho, julho, depois em agosto menor, setembro menor, em outubro 1,1% e agora em novembro 1,2%. Tudo indica que deve continuar nesse patamar de produção, crescendo de lado. Mesmo assim, vai continuar bem aquém, cerca de 14%, do nível de 2011. Isso porque você teve variações na estrutura da produção industrial e o país, de alguma maneira, por conta da sua política industrial, não soube se adequar aos novos tempos. O único desafio é a matéria-prima para tentar manter a indústria aquecida, já que a produção ficou parada por cerca de 8 meses em função da pandemia da Covid-19. A grande maioria das empresas estão com deficiência de insumos. Então, esses insumos, quando começarem a chegar à normalidade a essas empresas, com certeza o crescimento industrial vai ser maior, né? O setor industrial ele é primordial para a geração de emprego. Todas as grandes categorias apresentaram alta no mês de outubro de 2020. Destaques para bens de capital, como produção de máquinas, equipamentos, materiais de construção, instalações industriais, com aumento de 7,4%, e bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e carros, com 6,2%, que tiveram as maiores taxas positivas. É o 7º mês seguido de alta na produção delas, com um acúmulo de 129,7% na primeira e 550,7% na segunda. Outras atividades também deram contribuições positivas. A impressão e reprodução de gravações, que movimentou 42,9% da indústria. Já a confecção de artigos de vestuário e acessórios representa 11,3% da produção. Chama atenção a combinação de juros baixos com câmbio alto, e isso certamente favoreceu a produção industrial. Conta a questão da sazonalidade, então você tem um período de crescimento no final do ano, em função das festividades, Natal e fim de ano, isso é natural que aconteça, né? A gente espera que isso ocorra. A seguir, mais testes da vacina Coronavac são realizados no Brasil e os resultados continuam sendo bons. Valor em crédito do BRDE para os setores do comércio e serviços
cresce 120% em Santa Catarina. Confira. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, registrou em 2020 aumento de 120% no valor dos contratos com o setor de comércio e serviços em Santa Catarina, na comparação com o ano anterior. Ao todo, os recursos disponibilizados pelo banco chegaram a 255 milhões de reais. O crescimento ocorreu principalmente por conta do Recupera Sul, programa desenvolvido pelo banco para oferecer capital de giro e possibilitar que as empresas pudessem se manter durante a crise causada pela pandemia da Covid-19, além de permitir a contratação de mais mão de obra, abertura de novos empregos e geração de renda. O Recupera Sul disponibilizou para Santa Catarina 100 milhões de reais em recursos do próprio banco para garantir capital de giro para MEIs, micro, pequenas e médias empresas. Um dos diferenciais do programa foi a possibilidade de acesso ao crédito sem a necessidade de garantias reais. O levantamento prévio mostra que os valores disponibilizados pelo banco chegaram a 127 cidades catarinenses. A região que mais firmou contratos foi o Vale do Itajaí, seguido do Oeste Catarinense e da Grande Florianópolis. Na sequência vem Região Norte, Região Serrana e Região Sul. A medida está alinhada com a estratégia do governo de Santa Catarina e integra o pacote de ações do Estado para enfrentar a crise provocada pela pandemia. O programa está estruturado de forma a atender 4 perfis de usuários: clientes do BRDE de qualquer porte, empresas de qualquer porte dos setores mais atingidos, como turismo, economia criativa, prestação de serviços, alimentação, micro, pequenas e médias empresas com sede na região sul, operadores de microcrédito e entidades parceiras com convênio junto ao BRDE. Mais testes realizados mostram que a vacina Coronavac se mostrou eficaz contra o coronavírus. Quase 300 profissionais da saúde de Campo Grande, um dos maiores municípios do país, participaram destas pesquisas. Veja na reportagem. Neste momento de evolução da Covid-19, a melhor notícia foi divulgada oficialmente nesta quinta-feira, dia 7 de janeiro, um dia depois do anúncio interno da direção e pesquisadores do Instituto Butantan. A Coronavac tem taxa de eficácia de 78% em casos leves e 100% em casos graves e moderados. Para casos de internação hospitalar, 100% eficaz. A taxa mínima recomendada pela Anvisa é de 50%. O governo federal anunciou a compra de 100 milhões de doses. Agora falta a aprovação do uso emergencial por parte da Anvisa. A partir daí, de acordo com a análise da Anvisa, ela será disponibilizada e aí sim poder ser ofertada a toda a população. Dos mais de 9 mil voluntários que tomaram a vacina Coronavac no Brasil, apenas 22% contraíram a doença e apresentaram os sintomas leves, ou seja, não precisaram ser internados e muito menos intubados. Vamos compará-la à influenza. É exatamente como a gente vê a vacina para gripe. A gente continua tendo, mas as pessoas que tomam a vacina nunca têm uma forma grave, nunca precisam internar. A mesma coisa a gente vê também na varicela, que são o mesmo tipo de tecnologia que foi utilizada na Coronavac. Se o país decidir pela compra da Coronavac, não precisará se preocupar com a aquisição de seringas e agulhas. A vacina vem praticamente pronta. Ela vem na caixa, você só tira ali da caixa e já aplica. Não tem nenhum segredo, não precisa de nenhum material extra. No Brasil, a Coronavac foi testada em 16 centros de pesquisa, em 7 estados e no Distrito Federal. Em Campo Grande foram 292 voluntários. As pesquisas continuam e os profissionais da saúde que se voluntariaram serão acompanhados por 1 ano. O médico radiologista Dr. Joel Marques, de 68 anos, trabalha na linha de frente ao enfrentamento da doença e decidiu ser voluntário. Em face do estar no grupo de risco, né, e também conviver com pessoas contaminadas em hospital,
e ter meus familiares com idade bastante avançada. Então, eu acho que é uma forma de contribuir, né, para que seja debelado o mais rápido essa pandemia que está assolando, né, não só o Brasil, como o mundo inteiro, né? A seguir, resiliência e empatia. Você vai descobrir por que essas duas virtudes são tão importantes durante o período da pandemia. A SIC abriu a agenda de capacitações para o ano de 2021. Os primeiros cursos do ano serão ofertados a partir do próximo dia 19, contemplando diversas áreas do conhecimento. A rotina das organizações está em constante mudança, exigindo que os profissionais ampliem suas competências para acompanhar essa evolução cada vez mais acelerada. Diante desse cenário e atenta à demanda de mercado, a Associação Empresarial de Criciúma, a SIC, oferece uma extensa agenda de cursos, palestras e treinamentos durante o ano, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Para o primeiro trimestre de 2021, serão cerca de 40 capacitações nas modalidades presencial e online. A agenda será aberta no próximo dia 19, quando terão início os cursos Prática de Oratória e Técnico em Departamento Pessoal. Ainda durante o mês de janeiro, serão ministradas outras 5 capacitações, entre elas, procedimentos para a abertura e ampliação de empresas e procedimentos contábeis e fiscais para o encerramento de balanço do ano de 2020. A programação terá sequência em fevereiro, quando serão oferecidas mais 14 capacitações, com destaque para os cursos Estratégia de Vendas nas redes sociais, WhatsApp, Instagram e Facebook, e-social na contratação e gestão de mão de obra terceirizada, cruzamento de informações no e-social, inteligência financeira pessoal e holding, proteção patrimonial e planejamento sucessório e tributário. Para o mês de março estão programadas mais 16 capacitações, destacando-se os cursos Planejamento Financeiro e Empresarial, Gestão de Cargos e Salários, LGPD na prática trabalhista e nas novas rotinas do RH e Departamento Pessoal. Você sabe o que é empatia e resiliência? Nessa reportagem, vamos abordar esses que têm sido um dos assuntos mais debatidos durante a pandemia. Duas palavras pequenas, mas com grandes significados e que, para colocar em prática, dá um trabalhão. Eu estou falando da empatia e da resiliência, comportamentos importantes em momentos de crise, como esse que estamos vivendo com a chegada do novo coronavírus. A pandemia trouxe vários desafios para a sociedade. Esse novo cenário, com perdas e isolamento social, forçou as pessoas a serem resilientes e terem mais empatia com o próximo. Mas como será que as pessoas estão vivendo essa experiência na prática? Fomos nas ruas para saber se a empatia é mesmo um dos maiores desafios dessa pandemia. Com certeza. Qual que é o maior desafio nessa pandemia? Acho que ficar longe da família da gente, né? Que é a parte mais difícil. Eu tenho sentido, mas não muito, sabe? Essa situação de empatia com as pessoas, de resiliência. Eu sou por mim, o outro que se vire. Sendo que eu tenho que pensar no próximo, sabe? Fazer alguma coisa para que ele também não venha a sofrer. Eu usando máscara e tomando as providências, usando álcool gel e tal, eu esteja protegendo ele também. Acredito que sim, porque se eu me proteger, eu vou estar protegendo aquelas pessoas que eu amo, né? Se eu evitar de aglomerar, eu vou estar protegendo aqueles que estão em casa comigo. Principalmente quem reside com idosos, né? Muitas vezes as pessoas acabam saindo, não se cuidam, não estão pensando no outro, pensam em si. Karen Fernandes, que é psicóloga, diz que algumas pessoas só passam a pensar no próximo quando vivem situações traumáticas parecidas.
A maioria das pessoas só entende quando perde alguém próximo, né? Parece que é muito distante tudo que está acontecendo, até ser alguém de casa, até ser o pai, a mãe de um amigo, de um conhecido. Então, realmente algumas pessoas têm que sentir na pele o que está acontecendo para ver que é real. Doutora Gabriela exemplifica como seria exercer na prática a empatia, que, segundo ela, não é tão simples como muita gente acha. Duas pessoas, né? Uma humilhando a outra, por exemplo, maltratando a outra. A gente diz que daí algumas pessoas dizem que ser empático é você ficar com dó daquela pessoa que está sendo humilhada, né? E a empatia ela vai muito mais além. É você entender que quem está agredindo, né, quem está maltratando, ela pode estar passando por problemas, né? Porque quem é feliz, quem não tem problemas na vida, quem está, né, bem resolvido, não maltrata uma outra pessoa, né? E aí é muito difícil, não é difícil você compreender uma pessoa que está sendo agressiva, uma pessoa que está sendo ignorante com você, né? E aí vem a sabedoria também junto, né? Empatia não é só você dar sorrisos, distribuir sorrisos, né? Mas é você compreender que a pessoa está passando por dificuldade, que ela pode precisar da sua escuta, né? Que a empatia também é você estar ali disposto a escutar uma pessoa. A resiliência também tem sido uma ferramenta importantíssima para as pessoas vencerem os desafios impostos pela pandemia. E foi muito importante nessa época que a gente viveu tão difícil, né? Que tanta gente teve que se reinventar, porque perdeu o emprego, ou porque teve que exercer sua função de uma maneira diferente, né? Por exemplo, a gente como psicólogo, a gente teve que optar pelo atendimento online, entre tantas outras pessoas que teve que, né? Então a resiliência, algumas pessoas acham que são aquelas pessoas felizes que não têm problemas, né? E muito pelo contrário, a resiliência é a capacidade que a gente desenvolve, né? Algumas pessoas têm mais facilidade porque por genética, por ambiente, né? E algumas pessoas precisam desenvolver essa habilidade, esse comportamento de enfrentar os problemas de cabeça erguida, com sabedoria, né? Sabendo que tem sofrimento, que a gente pode ficar triste, mas não se entregar a esse momento de tristeza, de desespero e se reinventar, usar a criatividade, pensar, focar na solução dos problemas. A psicóloga lembra que diante dos problemas, o importante são as escolhas, que refletem diretamente nos resultados pessoais. A gente sempre tem duas escolhas, né? Quando a gente passa por dificuldade, quando a gente tem que esperar para realizar um sonho, quando a gente tem que aceitar que agora não é a hora, né, da gente progredir em algumas situações. A gente pode se entregar na tristeza, se entregar na derrota, né? Ou usar disso de uma ferramenta para crescer, para se reinventar, se fortalecer como pessoa, né? Descobrir novas habilidades, descobrir novos horizontes, de repente, né, se descobrir em outras funções, que também pode ser uma fonte de muita alegria e felicidade para essa pessoa. As dificuldades e os sofrimentos trazem consigo lições de vida, e a pandemia pode ser encarada como uma oportunidade para crescer e se tornar mais forte. Vai depender de como cada um está encarando os desafios impostos por esse momento. E o Informe em Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.